E aí, pessoal, tudo bem? Estamos nesta semana estudando as propriedades dos radicais e eu vou passar aqui para vocês 4 propriedades, ok? Que vão auxiliar nos cálculos com radicais. A primeira propriedade é o seguinte: eu tenho aqui a raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado. Veja se eu for calcular pelo método do cálculo da potência, como que ficaria. Eu vou repetir aqui, ó. 5 ao quadrado. Raiz quadrada de 5 ao quadrado. Repete aí a raiz, né, o sinal da raiz. 5 ao quadrado quer dizer que é 5 vezes 5, que vai dar 25, certo? Ok? E quem é a raiz quadrada de 25? É 5. Esse vai ser o resultado. O que é que nós fizemos? Calculamos a potência, depois a raiz quadrada. Porém, vamos ver esse outro exemplo aqui. Raiz cúbica de 7 ao cubo. Então, aqui eu vou repetir o índice, né? Só lembrando que esse número que vem aqui é o índice, esse aqui é o expoente, tá? O índice da raiz e o expoente do radicando. Repete o índice 3, o índice da raiz, e eu faço 7 ao cubo, que vai ser 7 vezes 7 vezes 7, 3 vezes. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. Aí, agora eu calculo a raiz cúbica de 343. Quem é a raiz cúbica de 343? A raiz cúbica é um número que multiplicado 3 vezes por ele mesmo dá 343. E esse número vai ser o próprio 7. Você percebeu que aqui deu o mesmo resultado que estava aqui? Aqui também? Então, é justamente isso que eu quero mostrar para vocês com essa primeira propriedade. O que é que ela diz? Quando em um radicando o índice é igual ao expoente, nós podemos simplificá-los. Então, eu corto esse expoente com o índice. Quando você corta ou elimina o índice, a raiz deixa de existir, o sinal da raiz, tá? O radical. Então, nesse caso, se você cortou o índice, a raiz desaparece. Então, nós teremos aqui 5, ok? Ou seja, a raiz quadrada de 5 ao quadrado é 5. O sinal aqui, radical, ele desaparece. Agora, aqui embaixo, será a mesma coisa. Raiz cúbica de 7 ao cubo. Veja que o índice da raiz e o expoente do radicando são iguais. Corta e eu elimino o sinal da raiz. O que vai sobrar? O 7 aqui, que era o radicando, passa a ser aqui a raiz que nós queríamos, né? Então, a raiz cúbica de 7 ao cubo é 7. Entendeu? Isso, com essa propriedade, nós tornamos o cálculo mais simples e ganhamos tempo. Não precisarei fazer todo esse processo aqui, ó. E nesse último exemplo é o mesmo caso. Raiz sexta de 3 elevado à sexta potência. Índice e expoente são iguais. Sempre que são iguais, você corta e elimina o sinal da raiz. O resultado será 3 aqui. Ok? Entendido? Então, essa é a nossa primeira propriedade, tá? Vamos para a segunda propriedade aqui dos radicais. Segunda propriedade, vamos organizar aqui a câmera. Então, na segunda propriedade é o seguinte, ela diz que em uma raiz eu posso simplificar o expoente do radicando e o índice da raiz dividindo pelo mesmo número sem alterar o resultado da raiz. Ou seja, nós vamos fazer o seguinte: qual é o número que divide 8 e 6 ao mesmo tempo?
Como eles são pares, dá para dividir por 2. Então, vou dividir aqui, ó, 8 dividido por 2 e 6 dividido por 2, tá? Como é que vai ficar o resultado? 8 dividido por 2 dá 4. Repete o radicando, que é 3. E 6 dividido por 2 dá 3. Beleza? Então, aqui no caso, esse radicando, ou melhor, essa raiz já está simplificada. Beleza? Então, a segunda propriedade diz que nós podemos dividir ou multiplicar índice e expoente pelo mesmo número sem alterar o resultado da raiz. Vamos ver o segundo exemplo, raiz décima de 7 elevado à quinta potência. Então, para simplificarmos, é só procurarmos um número que divide 10 e 5 ao mesmo tempo. Então, vamos fazer aqui o sinal da raiz, né? O radical. Qual é o número que divide 10 e 5 ao mesmo tempo? Vai ser por 5, né? Então, 10 por 5 e 5 dividido por 5. Veja que a simplificação só funciona se você dividir pelo mesmo número. Ó, 5 e 5. 2 e 2. Tem que ser o mesmo número. 10 dividido por 5 vai dar 2. Você sabe que quando é 2 não se usa aqui, porque quando é 2 é a raiz quadrada. Não se usa índice 2. Agora repete aqui o radicando, 7. 5 dividido por 5 vai dar 1. Também não precisa porque expoente 1 não se usa. Então aqui vai ser o resultado, ok? A raiz décima de 7 à quinta equivale à raiz quadrada de 7. Ou seja, é a mesma raiz, só que de uma forma simplificada, ok? E para concluirmos essa segunda propriedade, nós temos aqui a raiz quinta de 2 elevado ao cubo. Nesse caso, dá para percebermos que não tem como dividir. Ou seja, não existe nenhum número que divide 5 e 3 ao mesmo tempo. Então, nós vamos, em vez de dividir, vamos multiplicar para encontrar uma raiz equivalente a esta. Ok? Então, você pode multiplicar por qualquer número, mas é mais prático você multiplicar pelo menor número possível, diferente de 1. Então, vou multiplicar aqui por 2, tá? Multiplicando por 2, aqui nós teremos 2 vezes 5, 10. Repete o radicando 2, certo? E aqui multiplica o expoente também, 3 vezes 2, 6. E com isso nós encontramos uma raiz equivalente à primeira, certo? Então é isso, pessoal. Com a segunda propriedade, nós podemos simplificar raízes, dividindo índice e expoente pelo mesmo número, ok? Ok. Vamos então para a terceira propriedade. Essa terceira propriedade ela diz o seguinte, que a raiz de um produto é igual ao produto das raízes. Observação, quando fala-se em produto, diz respeito a uma multiplicação, tá? Produto é o resultado de uma multiplicação. Então, a raiz quadrada ou raiz cúbica de um produto é igual ao produto das raízes. Vamos demonstrar isso? Vamos lá então. Eu vou aqui completar essa raiz. 25 vezes 4 é o mesmo que 4 vezes 25, vai dar 100. Então, multiplicando aqui, nós encontramos raiz quadrada de 100. Ok, agora vamos calcular esse lado aqui, ó. Raiz quadrada de 25. Quem é a raiz quadrada de 25? É 5. Por que 5? 5 vezes 5, 25. Repete o sinal de vezes. Quem é a raiz quadrada de 4? 2, certo? Raiz quadrada de 4 é 2. Vamos continuar aqui embaixo, então. Calcular aqui embaixo agora. Quem é a raiz quadrada de 100? A raiz quadrada de 100 vai ser 10. Porque 10 vezes 10 é 100. 5 vezes 2 vai dar quanto? 10. Olha aí, deu o mesmo resultado. 10 é igual a 10. Ou seja, isso comprova que a raiz de um produto
é igual ao produto das raízes, ok? Agora só podemos multiplicar se tiver o mesmo índice. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, raiz cúbica de 4 vezes a raiz quadrada de 6. Aqui eu não posso multiplicar, porque aqui é raiz cúbica, aqui é raiz quadrada. Para multiplicar, tem que ter o mesmo índice. Então aqui tem que ser 3 também, tá? Aí sim, se os índices são iguais nas duas, você pode multiplicar. Repete o índice e multiplica. 4 vezes 6, 24. Ok? É isso. Então essa foi a nossa terceira propriedade. E para concluirmos essa nossa primeira parte sobre as raízes, vem a quarta e última propriedade, tá? O que é que diz a quarta propriedade? Que a raiz de um quociente é igual ao quociente das raízes. É semelhante à terceira propriedade. Lembrando que quociente refere-se à divisão. Quociente é o resultado de uma divisão, ok? Vamos então fazer a demonstração para vermos se dá o mesmo resultado. Exemplo lá da propriedade anterior. Vamos então aqui fazer a raiz. E eu vou dividir 36 dividido por 4 vai dar 9, porque 4 vezes 9 é 36. Igual, ok, aqui eu calculei a divisão. E aqui eu vou calcular as raízes. Raiz quadrada de 36 é 6, porque 6 vezes 6, 36. Repete aqui o sinal de dividir, de divisão. Raiz quadrada de 4 é 2, ok? Vamos ver se vai dar o mesmo resultado. Quem é a raiz quadrada de 9? 3. E quanto é 6 dividido por 2? 3 também. Então está confirmado. Está confirmado que a raiz do quociente é igual ao quociente das raízes. Ok? Porque deu o mesmo resultado aqui. Então essas são as 4 propriedades dos radicais. Tem outras que nós não iremos abordar nessa aula, poderemos ver em outra oportunidade. Ok?